Quero lhe convidar a abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo número 3. Salmos, Provérbios e Eclesiastes, nessa sequência. Vamos ler, meus irmãos, os versículos 9 ao 15, que diz a palavra do Senhor. Que proveito tem um trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Versículo 12 diz: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Oremos, meus irmãos. Quero te agradecer, Senhor, pela vida dessa igreja, pela vida dos meus irmãos, e te louvar pela tua palavra, ó Deus, que tem sido a nossa fonte de alimento. Ó Deus, somos tão privilegiados, ó Pai, porque temos recebido da tua parte o teu evangelho. Dá um ouvido atento, Pai, ao teu filho, aos teus servos nessa noite, à tua igreja. Dá um coração pronto, Pai, a te obedecer. Ó querido, e que o Senhor nos alimente, nos traga esperança e renovo, por meio da tua escritura, em nome de Jesus. Amém. Há um filme chamado O Doador de Memórias. É um filme bastante interessante, que trata sobre uma comunidade, uma sociedade que não tem memória. Por que eles não têm memória? É como se essa sociedade existisse num período pós-queda. E por causa de todas as tragédias, por causa da fome, por causa da guerra, algo acontece na mente dessas pessoas que moram, fazem parte dessa sociedade. E para que eles não sintam dor, não sintam as consequências de um mundo quebrado, lhes é tirado a memória. E eles vivem numa sociedade em tanto quanto cíclica, na qual eles têm regras muito bem estabelecidas, eles têm um vocabulário próprio, eles não podem mentir, mas tem algo interessante, eles não têm coração. Que sentido? Eles recebem toda manhã, todos os moradores desse lugar, todas as manhãs, eles recebem uma espécie de injeção, de um medicamento, e isso faz com que eles se tornem seres impassíveis, ou seja, eles não têm nenhum tipo de emoção. Mas ocorre que existe um guardião da memória. E esse guardião da memória, ele, como o próprio nome já sugere, ele guarda todas as memórias de um mundo passado. É interessante que dentro desse contexto há esse entendimento dos anciãos que cuidam da ordem e da decência daquele lugar, para que ainda haja uma pessoa que guarde as memórias. Dentro do filme, o guardião da memória, ele vai ser nomeado quando a criança completava 12 anos, eles passavam por um ritual e eles eram nomeados e eles recebiam suas funções ali naquela sociedade. E o guardião da memória do filme se chama Jonas. E Jonas é aquele que tem um vislumbre por algo a mais. Ele sabe que para além daquelas fronteiras ali, daquele lugar onde eles estão estabelecidos, há vida. Ele é nomeado e ele começa a receber essas memórias do guardião, do antigo guardião da memória.
ou das memórias. E olha só, é uma história cíclica, porque aquelas pessoas, elas vivem no mesmo ciclo, elas não têm emoção, elas não têm nenhum tipo de anseio, mas há alguém que guarda essa memória. Veja que o plano é quase perfeito, mas é necessário que algo aconteça para que as pessoas não sintam emoção, elas não sintam amor. É um dos sentimentos que vai ficar evidente nesse filme. Eles não sentem amor, e por não sentirem amor, eles não sentem a necessidade de ter algo a mais do que aquela vida que eles estão ali enclausurados. Veja que o livro de Eclesiastes é como se fosse um recebedor de memórias. Eu acabei não falando, mas o Jonas ele recebe essa função. Ele agora é um recebedor de memórias. E ele vai guardar essas memórias e ele vai ser uma espécie de conselheiro, sem poder revelar os segredos de outro mundo. Salomão, aqui em Eclesiastes, ele é uma espécie de recebedor de memórias, de alguém que tinha vivido sem coração, e que a vida debaixo do sol, que é um tema preponderante em Eclesiastes, era um tanto quanto insípida. Emílio Garófalo, ele vai dizer que o ser humano sabe que o mundo é somente uma sombra do que foi feito para ser. O homem tenta viver neste mundo desencantado, mas este se mostra árido, e a saudade do que se abandonou acarreta um senso de inadequação e até mesmo de melancolia. Salomão está vivendo num tempo de melancolia e ele começa a fazer um contraste, uma vida vivida debaixo do sol, com esse anseio pela eternidade, mas sem Deus. Isso se torna o quê? Se torna existencialismo, isso se torna um niilismo, uma falta de sentido, ou aquele hedonismo, a busca pelo prazer, vamos comer, vamos beber, porque amanhã a gente vai morrer. Esse doador, esse recebedor de memórias, ele recebe, e no filme é interessante porque Jonas, quando ele é nomeado para receber as memórias, ele é levado para uma grande biblioteca, na qual existem milhares de livros ali. Então é o primeiro contato dele com o livro. Tanto é que ele olha assim para os livros. Estou contando o filme todo, né? Então... Eu vou tentar parar. Mas aí ele olha, ele vai ter esse primeiro contato com esses livros, esse novo conhecimento. Esse Salomão da nossa história é alguém que recebeu uma memória eterna. E ele quer passar aos seus leitores. Ele quer nos passar. Há um anseio por algo além dessa vida, por algo a mais. Esse anseio se chama sede pela eternidade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Nós fomos criados para a eternidade e por isso nós temos esse anseio no coração. Vamos com fé, pedindo que o Senhor nos abençoe nessa exposição. Primeira coisa que eu quero falar para os irmãos é que o anseio pela eternidade, ele se revela na forma como nós vivemos. Veja o que é que está acontecendo aqui. Nós estamos num contexto, um dos capítulos mais famosos de Eclesiastes. Sobretudo, talvez você, ao se deparar com a leitura a partir do versículo 9, não atentou o que é que está acontecendo antes. É aquela famosa passagem que diz que tem tempo, que há tempo para tudo. Há tempo para todas as coisas, há um tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Agora você já se situou melhor. E aqui, no versículo 9, há uma continuação desse mesmo tema, porque Salomão está começando aqui a falar no capítulo 3 que há um tempo determinado para todas as coisas, e esse tempo determinado foi determinado por Deus, aquele que é detentor do tempo, aquele que é um Deus eterno, o Deus eterno, e aquele que determina todas as coisas. Mas veja, esse anseio pela eternidade, ele se revela na forma como vivemos, e aqui há uma forma que a gente pode entender esse anseio pela eternidade. Os homens, eles podem se revoltar, porque não têm domínio sobre o tempo. E no começo, um tanto quanto pessimista do livro de Eclesiastes, Salomão vai mostrar esse aspecto de tristeza, de fraqueza diante da eternidade e esse contraste com essa temporalidade.
Tudo se torna passageiro, efêmero, debaixo do sol. A palavra que ele vai usar, o termo preciso é vaidade. Não há como a gente guardar isso. E por isso, no versículo 9, ele começa dizendo: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? É uma pergunta. Ele tem lidado com isso já. Veja, se tudo já está tão estabelecido por Deus, não há espaço para nenhuma mudança. Se os ciclos terminam, o nosso ciclo também irá terminar. E o que fazer então, se nós não temos esse poder de manipular o tempo, se nós não temos o poder de mudar a história? Então, uma das formas com que a gente pode lidar com a eternidade é justamente com essa falta de sentido. Se, de uma perspectiva existencialista, de uma perspectiva bem pessimista, a gente pode pensar que nós vamos partir, que nós vamos morrer. Essa pode ser uma forma errônea da gente lidar e da gente tratar com a vida, porque tudo já está estabelecido. Mas veja, não é essa a impressão que nós temos. O tempo que é escasso e tudo aquilo que planejamos para o futuro é algo totalmente incerto. O homem natural tem anseio pela eternidade, mas não consegue eternizar a sua existência e vê Deus como seu arqui-inimigo. Deus talvez seja um estraga-prazeres. O relógio parece estar sempre correndo contra nós. Isso nos traz frustração. E esse é o efeito da queda. Somos pecadores e a eternidade para nós se transformou em imediatismo e inquietação. Andamos ansiosos e queremos saber o futuro, seja através dos astros, seja através do horóscopo, ou por meio de profecias dadas por algum guru espiritual, sempre pronto para nos dizer o que vai nos acontecer amanhã. Tudo isso surge como consequência da queda, consequência do pecado. Nós queremos saber o que vai acontecer. O que é que vai acontecer comigo? O que é que vai acontecer conosco? Mas será que precisamos viver desse modo? Será que precisamos ser inimigos de Deus? Será que precisamos viver de mal com o tempo? Não. Veja que no versículo 11, Salomão vai nos dizer: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Está nos mostrando aqui que o tempo de Deus para todas as coisas é um tempo belo, é um tempo precioso e que precisa ser reconhecido por nós. Sabe, isso nos tira aquela impressão de que, puxa vida, eu acho que está tudo desordenado, tudo está ocorrendo no tempo errado. Deus não quer que a gente ande inquieto com o tempo, mas deseja que reconheçamos que o seu tempo é perfeito. Se Deus determinou as coisas do jeito que determinou, é porque isso nos trará um maior benefício. Isso trará maior glória para o próprio Deus. Um ônibus que não passa, um voo cancelado, um pneu que baixa na hora da gente sair, nada escapa ao controle de Deus. O tempo de Deus é perfeito. Agora, quando nós estamos enclausurados, e quando nós deixamos essa perspectiva divina, quando nós queremos ser dominadores do tempo, quando nós queremos tirar Deus da história, aí tudo parece de fato uma grande confusão. Mas todo o tempo de Deus é um tempo perfeito. Veja, na plenitude do tempo, Deus mandou quem? Como diz Gálatas, Cristo Jesus. O Deus se fez homem e habitou entre nós. No tempo certo, Deus nos alcançou com a sua palavra. Já parou para pensar nisso? Que nós não decidimos com que idade e quando eu irei me converter. Você não programou. Foi Deus que na sua misericórdia, no seu plano eterno, nos alcançou naquele dia, naquela hora, e que inclusive pode ser hoje, viu? Deus pode te alcançar hoje. Nesses dias tinha um encanador lá em casa, fazendo um serviço, um reparo lá, e a gente começou a conversar,
E aí, nessas conversas, eu olhei para ele olhou para mim, eu disse, esse cabo é crente, eu vou saber agora. E a gente começou a conversar, descobri mesmo que aquele era um irmão em Cristo. Ele começou a falar do seu passado. E ele disse que vivia uma vida tão pregressa. E ele disse algo: se Deus não tivesse me alcançado, eu teria morrido. Se Deus não tivesse me alcançado, eu não estaria aqui. Veja, isso é o quê? O tempo perfeito da ação milagrosa do Senhor, da ação da redenção do Senhor em nossas vidas. Foi o tempo certo. No tempo certo, Ele virá para consumar todas as coisas. Todas as coisas. Sabe, muitas vezes nós somos que nem aquela criança que sabe que vai ter um compromisso e ela está interessada em ir, e toda hora, de 5 em 5 minutos, ela fica perguntando, já chegou a hora? Já chegou a hora? É agora? Vou fazer minhas malas. E fica todo o tempo, eu tenho passado isso esses dias que antecedem as férias, né, lá em casa. Mas Deus, Ele já tem tudo determinado para as nossas vidas. E a gente anda inquieto, é que nem um pai diz, não, a hora não chegou ainda não. Porque já está tudo certo. E a gente anda inquieto demais, nosso coração tão ansioso. Podemos desfrutar do tempo. Olha, essa palavra é tão preciosa. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. É difícil nós entendermos isso porque nós precisamos compreender isso pela fé. Porque dentro desse tempo formoso não estão somente as coisas boas, mas aquelas coisas ruins também, não é? Deus fez tudo no tempo certo, ou permitiu aquilo no tempo certo. Mas nós podemos desfrutar do tempo. Olha o que Salomão vai dizer no verso 12. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Essa é a forma, não pessimista, mas de alguém que vê o seu lugar no tempo e alguém que olha para Deus como esse Deus eterno e o Deus que controla todas as coisas. Então Deus nos diz assim, vocês não precisam andar inquietos, mas vocês podem desfrutar da vida, porque a vida é um dom de Deus. E nisso ele vai dizer, não há nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Não é uma vida estoica, alguém que deixou de viver olhando só para a eternidade, como se essa vida fosse um intervalo ou um mal necessário e que a gente só vive assim, bem mal-humorado. Não, Deus nos deu essa vida para a gente desfrutar, para nós aproveitarmos, e nós devemos aproveitar essa vida de que forma? Um dos pontos máximos de Eclesiastes é como o próprio Salomão vai encerrar o seu texto, no capítulo 12, se você vasculhar comigo, você pode ir lá no capítulo 12, e no finalzinho, a sentença central aqui da Eclesiastes, que ele vai dizer, de tudo o que se tem ouvido, capítulo 12, verso 13, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o grande ponto aqui é temer a Deus. Tema a Deus e assim você pode viver. Mas lembre-se, é no próprio capítulo 12 que ele diz assim, jovem, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus anos e os dias nos quais você dirá, não tenho mais prazer neles. Mas já é a forma de viver, não é dizendo, jovem, fique quietinho aí, você é uma vida triste mesmo, ó céus, né? Não, você pode desfrutar, mas olhando para a eternidade, pensando que nós vamos prestar contas a Deus. Essa mesma verdade, ela também está presente no capítulo 9. Olha a ordem no capítulo 9. No verso 7, diz assim, capítulo 9, verso 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. E aí ele vai completar no versículo 8, dizendo, em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a tua cabeça.
Aproveita a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. O grande ponto aqui, Deus se agrada das tuas obras, ou seja, vivendo no temor do Senhor, você não precisa mais viver nesse medo de viver. Ou esperar sempre o pior cenário possível. A ordem aqui é o carpe diem, né? Aproveite a vida, mas aproveite a vida da forma certa, aproveite a vida no temor do Senhor. Leonardo da Vinci, ele foi um dos grandes nomes do Renascimento, um dos homens mais inteligentes de todos os tempos e deu contribuições em diversas áreas, né? Ele tem lá várias, pelo menos escritas de conhecimento público, pelo menos 3.000 páginas de experimentos do Leonardo da Vinci. Ele fez lá a Gioconda, né? Eu esqueci o nome. Mona Lisa, né? A Mona Lisa. E veja que ele deu sua contribuição na arquitetura, engenharia civil, matemática, escultura, ótica e anatomia humana. Mas no final dos seus dias, em uma de suas últimas notas, escritas antes de morrer, ele disse que havia pensado muito na vida dele. E havia chegado à conclusão de que Deus provavelmente não estava contente com ele, por não ter trabalhado em sua arte com todo o afinco que deveria. Veja um expoente, alguém que deu uma grande contribuição para a sociedade, para a humanidade. Chega nos seus últimos dias, reflete sobre a vida e chega a essa conclusão. Acho que Deus não está contente comigo. Esse é o descontentamento e a insegurança de alguém que não vive plenamente para Deus. De alguém que não entende que as suas obras, elas são aceitas por Deus, não por causa da sua maestria, primeiramente. Embora isso reflita a graça comum, um aspecto maravilhoso dessa imago Dei, dessa imagem de Deus no homem. Mas, sobretudo, o fato de que Deus, Ele recebe as nossas obras e o nosso desfrutar da vida é aceitável diante do Senhor quando tudo isso é feito em fé. Quando tudo isso é feito em submissão a Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus, a paz com Deus. Por causa de Cristo Jesus, eu posso comer, eu posso beber, desfrutar da vida, eu posso colocar uma boa roupa, botar um bom perfume, pegar, trazer a minha namorada, a minha noiva, a minha esposa, a gente vir para a igreja, eu posso trazer os meus filhos, eu posso trazer os meus pais, eu posso comer o meu cuscuzinho com ovo. Se você não gosta, eu lhe respeito, mas acho que você não é uma pessoa tão alegre assim, é o fato, né? Eu posso tomar o meu sorvete, enfim, eu posso desfrutar da vida, porque eu sei que isso é aceitável, isso é uma oferta de adoração, de louvor a esse Deus que é eterno. Não é aquela coisa, já que a minha vida vai passar, eu vou comer e eu vou beber de qualquer forma, e eu vou viver para o meu próprio prazer. Faça isso não. Faça isso não. Creio que foi Hernandes Dias Lopes que falou assim, o inferno existe, e ele está no final, e ele fica no final de uma vida sem Deus. Então, viva para a eternidade e desfrute à luz da graça de Deus, dessa vida, dessa porção preciosa que Deus lhe concedeu e tem lhe concedido. Por quê? Porque no nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Nosso trabalho no Senhor não é vão. A obra de Deus perdura para sempre, inclusive o bom trabalho que fazemos em nome de Jesus. Por isso, as nossas vidas e o nosso trabalho valem a pena. Segunda coisa, o anseio pela eternidade nos é dado pelo próprio Deus. Olha o que diz o verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs o quê? A eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Foi o próprio Deus que colocou essa eternidade no coração. E mesmo que você tome uma injeção toda manhã, isso não vai resolver. Sempre vai ter essa memória da eternidade. Esse vislumbre, esse anseio por algo mais.
Isso nos é revelado especialmente por meio da Escritura. Mas todas as obras, todo o agir do homem, nesse sentido, ele aponta para essa transcendência, para essa vida além, para além das fronteiras, para além do tempo. Por que isso acontece? Porque Deus colocou esse desejo pela eternidade no coração do homem. Há um termo que se chama desiderium aeternitatis, é justamente isso, que se refere à fome e à sede, ao anseio que temos por algo que seja transcendente. Foi dado pelo próprio Deus. Todo ser humano que tem um coração tem sede pela eternidade. Se você não tem coração, aí tudo bem, você vai se encaixar lá com essa sociedade que eu falei desse filme. Mas todos temos coração. E se há um coração aí, há um anseio por algo mais. Deus se revela de maneira multiforme e graciosa. Nesses dias eu vi num perfil na internet cartas reais para Deus escritas por crianças, como estava na internet. Numa delas, escrita por uma criança um garoto chamado Elliot. Ele dizia o seguinte: querido Deus, eu penso em você de vez em quando, mesmo quando não estou orando. Já aconteceu isso com você? Talvez você esteja aqui nessa noite e você não é crente. Mas por que você pensa em Deus de vez em quando, mesmo quando você não está orando? E se revela nas produções artísticas, como eu falei no filme Doador de Memórias. Eles tinham um anseio havia uma tentativa ali de sufocar esse anseio pelo eterno. Mas eles tinham esse entendimento a algo mais. Os próprios anciãos entendiam que era necessário que houvesse essa preservação dessa memória. Uma pessoa deveria preservar essa memória. Há isso na nossa poesia popular, há inclusive uma música. Eu não estou recomendando essa música, tá certo? Mas isso pode nos ser útil aqui como exemplo, e aí, a depender da sua liberdade cristã, do seu gosto musical, aí é com você. A música se chama Retrovisor. Ela foi escrita por Fausto Nilo e Fagner. Essa música diz assim: onde a máquina me leva, não há nada. Horizontes e fronteiras são iguais. Se agora tudo o que eu mais quero já ficou para trás. Qualquer um que leva a vida nessa estrada só precisa de uma sombra para chegar. A saudade vai batendo e o coração dispara, mas de repente a velocidade chora. Eu não vejo a hora de voltar para casa. A luz do teu olhar no fim do túnel e no espelho a minha solidão. O céu da ilusão que não se acaba, a música do vento que não para. Será que a luz do meu destino vai te encontrar? Vejo a manhã de sol entrando em casa, iluminando os gritos das crianças. Os momentos mais bonitos na lembrança, eles não vão se apagar. Ai, quem me dera encontrar contigo agora e esquecer as curvas dessa estrada. Eu prefiro sonhar com os rios e lavar minha alma. Alguém sentado à beira do caminho jamais entenderá o que é que eu sinto agora. Sou levado pelo movimento que a tua falta faz. Havia tanta paz no teu carinho. Na despedida fez um dia lindo. Quem sabe tudo estará sorrindo quando eu voltar. Essa música, ela é uma canção muito popular em nosso meio, mas ela trata da história de um peregrino que saiu de casa e que ele está na estrada e pensa no sorriso das crianças. Ele lembra do sol e diz assim: quem me dera me encontrar contigo agora. E ele pensa em voltar e diz: será que tudo estará sorrindo quando eu voltar? E no caminho as pessoas não entendem o seu anseio pela eternidade. Ele começa a dizer que a máquina não me leva a nada. Ou seja, nessa vida, né, nessa vida tão corrida e de tanta parafernália. Mas veja, aí eu, curioso como sou, eu fui nos comentários no YouTube. Que vocês sabem que é uma das partes mais interessantes, né? A gente olhar os comentários, o que é que o povo replica no YouTube. Aí um comentário foi interessante. Um rapaz, ele diz assim: eu não sou caminhoneiro, mas me identifico muito com esse poema lindo. E me emociono toda vez que ouço essa música linda. Eu não sei por qual motivo, apesar de ser linda. Se alguém souber disso ou querer dar opinião, me diga nos comentários, por favor. Eu fui lá e evangelizei. Tudo aquilo
tudo que a gente produz, tudo aponta para a eternidade, porque Deus, Ele colocou a eternidade no coração do homem. Você não vai descobrir tudo, porque há uma diferença gritante ainda. Nós, como na nossa finitude, nós não entendemos a completude desse Deus que preenche todos os espaços e todas as coisas, daquele que era, que é, que há de vir, daquele que é o Senhor do tempo, das estações, do Deus de eternidade, né? Tu és Senhor. Mas há pistas aqui, há pistas pelo caminho. Fomos criados para a eternidade. E aí eu quero ir para um terceiro ponto com vocês. Nosso anseio pela eternidade só pode ser plenamente satisfeito em Deus. Nosso catecismo, breve catecismo, começa com uma pergunta que nós já bem conhecemos, que diz assim: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Essa é a finalidade do homem. Por causa da idolatria, por causa da queda, esse prazer, esse anseio pela eternidade, nós canalizamos para outros fins, para falsos deuses, de forma a tentar preencher esse vazio que a falta do Senhor faz. E o que é que ocorre? E aí tem gente que vai se entregar à embriaguez, vai se tornar um ébrio, tem gente que vai se entregar a todos os prazeres sexuais, tem gente que vai se entregar ao dinheiro, e no final das contas ele vai ver que isso não vai preencher o seu coração. Pensemos bem no dinheiro. É alguém que gasta, pode ser entendido como alguém que gasta toda a sua saúde atrás do dinheiro e depois vai gastar todo o seu dinheiro atrás de recuperar a saúde que perdeu por causa do trabalho. E aí isso vai ser cíclico. Há lugar para o trabalho, eu já falei para vocês aqui. Se na maldição, se na queda, há esse aspecto, esses abrolhos, esses cardos, e você sabe, você passa a semana trabalhando e você sabe que não é só... que não são só flores. Há dificuldades, mas há um entendimento de que isso não traz significado para a minha vida. O que traz significado para a minha vida é o Senhor Deus, e através dele tudo tem o seu próprio lugar e tudo ocupa o seu próprio espaço. Esse Deus que revela sua eternidade através dos impulsos no coração, que dá pistas de forma misteriosa, velada, nos revelou Cristo, a própria eternidade encarnada. João 3,16 diz que, porque Deus... Eu vou deixar vocês falarem, tá bom? Aí eu poderia até pedir para as crianças. Nós vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna que está em Cristo Jesus. Deus ama esse mundo. Deus ama os seus. E por esse amor, Ele dá o seu Filho unigênito. Não havia amor nessa civilização desse filme Doador de Memórias. Veja que Deus, o Senhor Jesus, Ele estava... confortavelmente no amor, desfrutando do amor da Trindade. E ele deixa a eternidade, ele invade o tempo para sofrer a frieza dos homens. Mas é ele que, por meio da cruz, vem injetar a graça do amor e trazer essa completude da eternidade aos nossos corações. Por isso que todos aqueles que passaram pela cruz de Cristo, todos aqueles que experimentaram esse fragor da eternidade, eles agora não encontram mais deleite em nenhuma outra coisa a não ser em Deus, a não ser em Cristo Jesus. É ou não é? Veja que a gente crê na doutrina da eleição, nós cremos na doutrina da perseverança dos santos, e na doutrina da perseverança dos santos, que em tese nos diz que aquele que foi chamado pelo Senhor, ele vai ser preservado em fé pelo Senhor até o último dia. Podemos lembrar o texto bíblico que diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses, né? Há essa obra, Deus ele vai completar essa obra. No entanto,
há pessoas que se desviam. E mesmo sendo eleitas, elas podem cair por causa da sua frieza espiritual, mas elas, pela graça de Deus, elas recebem essa injeção da eternidade novamente e retornam aos pés de Jesus. Mas perceba que aqueles que experimentaram de fato, passaram pelo novo nascimento, aqueles que experimentaram de Cristo, ele nem para se desviar presta. Ele está no mundo, mas é um peso na consciência tão grande que ele não consegue nem aproveitar nada, se é que há algo para se aproveitar nesse mundo. Se há algo para se aproveitar nesse mundo. Mas ele não consegue. É alguém que pode estar passando por uma frieza na fé, mas quando ele experimenta de qualquer um dos prazeres desse mundo, ele compara ao prazer que é estar na presença de Deus. Ele disse, isso aqui, olha, é uma propaganda enganosa. Isso aqui precisa ser injetado diariamente. O meu prazer, o nosso deleite, estando em Deus, nada nesse mundo é capaz de preencher. Quem experimentou o amor de Cristo, ele vai repelir os falsos amores desse mundo. Essa é uma tese de Salomão aqui em Eclesiastes. Essa vida debaixo do sol, ela não tem sabor, ela não dá o prazer pleno para a nossa alma. Tudo isso é por meio de Deus. E nós entendemos à luz da revelação que é por meio de Cristo Jesus. O prazer de Deus, o deleite de Deus que está no Filho. E Ele nos dá o seu Filho para que nos deleitemos nele para sempre. Lembremos, o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Vida eterna é um prazer. Eu vou citar outra frase do querido Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim, vida eterna não é uma quantidade indeterminada de tempo. Vida eterna é uma qualidade sublime de relacionamento com Deus. Bênção, né? Não é uma quantidade de tempo indeterminada, mas é uma qualidade de vida. Uma qualidade sublime de relacionamento com Deus. Fomos feitos para a eternidade. Fomos feitos para viver eternamente. E por isso nós temos esse desejo desesperado de uma vida infinita com Deus. Muitas das promessas mais preciosas da Bíblia nos oferecem bênçãos eternas. O Deus eterno fez uma aliança eterna que nos dará um reino que durará eternamente. Salmo 90 vai nos dizer isso, Gênesis 9:16, 2 Samuel 7:13. E aqui nas palavras do Philip Ryken, ele diz assim, ele cumpriu essas promessas dando vida eterna a todos que crerem em seu Filho, que ofereceu sua vida pelos nossos pecados, antes de ressurgir do túmulo com poder sobre a morte. Nossos desejos mais profundos jamais serão satisfeitos, se não alcançarmos um conhecimento pessoal de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, aquele que é o princípio e o fim. Sabe o que acontece conosco? Enquanto uma vida vivida debaixo do sol, sem essa perspectiva da eternidade em fé, é uma vida de insatisfação, e é essa insatisfação que leva o homem a tentar preencher o vazio da sua alma de diversas formas. De maneira contrária, há uma santa insatisfação daqueles que provaram de Cristo Jesus. Essa santa insatisfação foi provada por um grande homem de Deus chamado Santo Agostinho. Talvez dos versos mais conhecidos deles, assim, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Fizeste-nos para ti. E o nosso coração anda tão inquieto. É inquieto com o quê? É com as coisas desse mundo? Essa é uma inquietação pecaminosa. Mas inquieto, até que o nosso coração repouse novamente em Deus. Essa é uma santa inquietação. A santa inquietação não é aquela que nos diz, essa vida é muito pouco, muito rápida, muito breve, eu preciso aproveitar. Mas a santa inquietação nos diz que essa vida, que é muito breve, ela é muito breve para te conhecer, Senhor. Por quê? Essa vida, ela não é suficiente para conhecer-te da maneira que eu desejo te conhecer.
E é nessa expectativa e nessa perspectiva que o nosso coração dilata e que o nosso coração anseia e o nosso coração deseja pela eternidade. Porque eu hei de conhecer o Senhor de maneira muito mais completa do que eu conheço hoje. Eu conheço hoje, Cristo se revelou a nós, a eternidade no tempo, a vida em nossos corações, mas esse anseio, ele ainda vai de nos levar até a eternidade, onde estaremos com Cristo eternamente. Deus nos fez para a eternidade. Deus nos fez para a eternidade. É por isso que eu preciso da igreja. É por isso que eu preciso cultuar. Nesse mundo aí fora, essa sociedade sem coração, que tenta tirar Deus da história, que diz assim, não, vamos buscar uma ordem, vamos buscar uma paz, vamos buscar uma vida sem guerra, vamos buscar uma vida sem dor aqui nesse mundo. Nós não precisamos de outro mundo, nós não precisamos de nenhum Deus, não há nenhum tipo de vazio para ser preenchido. Nós passamos a semana inteira nesse mundo, não é? Ouvindo, caminhando. Quando nós chegamos na igreja, há uma injeção de graça na veia da nossa alma. E nós somos renovados para a eternidade. Você diz assim, realmente, eu tinha esquecido. A vida não é somente isso. Há uma eternidade. E é a partir desse momento, e é nesse ajuntamento, que nós somos visitados com graça e pelo poder do Espírito Santo, e nós já podemos receber esse adiantamento do céu. Nós já podemos desfrutar de algo que é perene. Há uma centelha de eternidade no nosso coração. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós ouvimos acerca do Senhor Jesus Cristo. Isso é precioso. Eu fiz tantas citações hoje, gente, eu peço mais a sua paciência, justamente no dia que as crianças estão, né? Meu Jesus. Mas eu quero citar uma última agora do C.S. Lewis. Tinha que ter, né? Numa das suas obras, um dos grandes autores cristãos do nosso tempo, ele diz assim: "Sobre em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo satisfaz. A explicação mais provável é a de que fui criado para um outro mundo. Os livros ou a música onde pensamos estar a beleza nos trairão se confiarmos neles. Pois eles não são a coisa em si, são apenas o aroma de uma flor que não encontramos, o eco de um tom que ainda não ouvimos, notícias de um país que nunca visitamos." Eis o Deus que colocou a eternidade no coração do homem. Essa eternidade invade o tempo. E através de Cristo Jesus, nós somos relembrados mais uma vez de que se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo satisfaz, a explicação mais provável é de que fui criado para um outro mundo. De fato, fomos criados para um outro mundo. Mas enquanto estivermos nesse mundo, nós precisamos ser relembrados sobre a eternidade. Enquanto estivermos caminhando nesse tempo perfeito de Deus, nós devemos ter sempre na nossa memória de que esse tempo há de findar e que a verdade é que eu prestarei contas a Deus da forma como eu tenho vivido aqui. E que Deus tem mais para nós. Essa vida eterna, ela já começa hoje, para todo aquele que em Cristo crê. Esse tem a vida eterna. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Ó amado, a nossa alma faz um movimento para Ti. Nós temos anseio pela Tua presença. Nós sabemos que Tu és o Deus eterno. Em Ti há todo prazer. Em Ti, Senhor, há toda plenitude de alegria. No Senhor há todo deleite suficiente para preencher a nossa alma.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor não somente colocou a eternidade no nosso coração, mas o Senhor também colocou Cristo em nossa alma. E é Ele que renova a nossa esperança e a nossa alegria. É Ele que é o grande doador de memória, nos lembrando de que há uma vida eterna a ser desfrutada na sua presença. E o nosso coração deseja estar em Ti. Por isso a nossa alma anda tão inquieta. Senhor, se há algum outro tipo de inquietação no coração dos meus irmãos, inquietações, Senhor, tão mundanas, às vezes uma ansiedade, Senhor, de coisas tão passageiras. Ó Deus, que o Senhor nos relembre. O grande valor da vida está em desfrutar a vida junto a Ti, o Deus eterno e poderoso. A nossa alma Te deseja profundamente, Senhor. E nós Te agradecemos pela nova vida no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um hino? Vamos ficar em pé, igreja? Vamos cantar um hino? Ao término desse hino, a gente ora mais uma vez e a gente encerra com a bênção apostólica.